Imagina só, todo dia a gente acorda com a mente cheia. São pensamentos que não param, preocupações com dinheiro, coisas para resolver, problemas no trabalho, situações dentro de casa, medo do futuro. E parece que quanto mais a gente pensa, menos consegue fazer. É como se a nossa mente fosse uma casa bagunçada, cheia de coisas espalhadas, e a gente não encontra paz nem quando deita para descansar. E o mais estranho é que ninguém ensina a gente a lidar com isso. A gente cresce aprendendo a estudar, a trabalhar, a resolver problema dos outros, mas nunca aprende a cuidar da própria mente. E talvez por isso, tanta gente vive cansada, sem foco, sem direção, mesmo tentando. Porque o problema não é falta de esforço. Muitas vezes, o problema é que a mente está em conflito. Uma parte quer mudar, crescer, fazer diferente, enquanto a outra quer conforto, quer fugir, quer deixar tudo para depois. E é aí que entra a procrastinação. Não como preguiça, mas como fuga. Fuga do desconforto, da responsabilidade, do medo de errar. E sem perceber, a gente começa a se sabotar. A gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe que precisa focar, mas se distrai. Sabe que precisa mudar, mas continua adiando. E no final do dia, vem aquela sensação silenciosa. Aquela sensação de que você podia ter feito mais, de que você está ficando para trás, de que o tempo está passando e você não está acompanhando. E talvez você já tenha se perguntado, por que isso acontece comigo? Por que eu começo e não termino? Por que eu sei o que fazer, mas não faço? Mas talvez a pergunta certa não seja essa. Talvez a pergunta seja, como está a minha mente? Porque quando a mente está bagunçada, a vida também fica. As decisões ficam confusas, o foco desaparece. Qualquer distração parece mais interessante do que aquilo que realmente importa. E aos poucos, você vai se afastando da vida que queria construir. Disciplinar a mente não é algo impossível, e também não é algo distante. Não é coisa de gente perfeita nem de quem nunca falha. É algo simples, mas que começa com uma coisa que quase ninguém presta atenção: a consciência. A partir do momento que você começa a perceber o que está acontecendo dentro da sua mente, tudo muda. Porque antes disso, você vive no automático. Você se distrai sem perceber, adia sem pensar, foge sem nem se dar conta. Mas quando existe consciência, existe escolha. E é aí que começa a diferença. Não é em um grande momento, não é em uma mudança radical, é em pequenas decisões. Decisões que parecem simples demais para fazer diferença, mas que com o tempo mudam completamente o rumo da sua vida. É quando você percebe que está prestes a pegar o celular sem motivo e decide não pegar. É quando você sente vontade de adiar algo importante e mesmo assim faz. É quando a mente tenta te convencer a desistir e você continua. No começo parece difícil. Parece até que você está lutando contra você mesmo. E de certa forma está. Porque existe uma parte sua que quer crescer, mas existe outra que quer conforto, quer o fácil, quer o conhecido. E essa parte sempre vai existir. Mas o que muda tudo é qual lado você decide alimentar. Porque toda vez que você cede à distração, você fortalece o hábito de fugir. E toda vez que você age mesmo sem vontade, você fortalece a disciplina. E com o tempo isso começa a se acumular. Você começa a perceber que está mais focado, que consegue terminar o que começa, que não se distrai tão fácil e, principalmente, que está no controle. Não da vida inteira, mas de você. E isso muda tudo. Só que tem um detalhe que muita gente não fala. Esse processo não é linear. Não é porque você começou que tudo vai dar certo todos os dias. Vai ter dias em que você vai voltar a se distrair, vai adiar, vai sentir que está regredindo. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque elas acham que falhar significa que não tem disciplina. Mas, na verdade, falhar faz parte do processo. O problema não é cair, é usar a queda como desculpa para parar. Porque quando você entende que a mudança é construída aos poucos, você para de exigir perfeição e começa a valorizar progresso. Mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja. E isso muda a forma como você enxerga tudo. Você começa a perceber
que não precisa esperar motivação para agir, que não precisa estar inspirado para começar, que não precisa sentir vontade para fazer o que precisa ser feito. Você só precisa decidir. E pode parecer simples, mas não é fácil. Porque decidir de verdade significa assumir responsabilidade, significa parar de culpar o tempo, as circunstâncias, as outras pessoas e começar a olhar para si mesmo. E nem sempre isso é confortável, mas é necessário. Porque enquanto você não assume o controle da sua mente, qualquer coisa pode te tirar do caminho. Qualquer distração vira prioridade, qualquer dificuldade vira motivo para desistir. E é assim que muita gente passa anos no mesmo lugar. Não por falta de capacidade, mas por falta de controle interno. E talvez você não tenha percebido isso ainda. Mas a sua mente está sendo treinada todos os dias. E a questão é, você está treinando a sua mente para crescer ou para fugir? Porque cada escolha que você faz, por menor que pareça, está moldando quem você está se tornando. Cada vez que você adia, você ensina sua mente a fugir. Cada vez que você age, você ensina sua mente a evoluir. E no começo, a diferença é quase invisível. Mas com o tempo, ela se torna impossível de ignorar. Porque a vida que você quer não depende só de oportunidade. Depende de quem você está se tornando todos os dias. E isso começa dentro da sua mente. Então para de esperar o momento perfeito. Para de achar que um dia você vai acordar diferente, cheio de motivação, pronto para mudar tudo. Esse dia não chega. O que muda sua vida são as pequenas decisões que você toma hoje. Mesmo sem vontade. Começa pequeno, mas começa de verdade. Porque quando você assume o controle da sua mente, você começa a assumir o controle da sua vida. Se você ficou até aqui, é porque no fundo você sabe que não pode continuar do jeito que está. Então já segue o canal e deixa o like, porque essa é a decisão que pode começar a mudar tudo. Aqui você vai aprender a controlar sua mente, sair do automático e construir uma nova versão de você.